Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Daniela e hoje a gente vai conversar sobre matemática do primeiro ano do Fundamental 1. Antes da gente começar a conversar, eu queria dar algumas dicas que são bem importantes para vocês. A primeira dica é o local em que vocês estão agora. Dá uma olhadinha se vocês estão confortáveis, se vocês estão num local agradável, ventilado e que tenha silêncio. É importante ter silêncio para nossa concentração. Outra dica que também é muito importante é ter sempre pertinho de vocês o material. O material pode ser um estojo, pode ser uma folhinha, caso vocês queiram anotar alguma coisa, e também o nosso livro, tá certo? Vamos lá começar? Hoje a gente vai falar sobre números ordinais. Bem, o que seriam números ordinais? Vocês devem estar aí se perguntando e devem estar pensando sobre os números. Muito bem, os números são aqueles que a gente conhece e encontra em vários lugares. Onde que a gente consegue encontrar os números? Deem uma olhadinha no ambiente em que vocês estão, se vocês conseguem achar números. Tenho certeza que tem gente olhando para o teclado do computador, relógio, calculadora, calendário. Muito bem, são os números. Esses números são chamados de números cardinais. Só que hoje a gente vai trabalhar com os números ordinais. Ele é um pouquinho diferente. Vamos conhecê-lo? Bem, o que são números ordinais? Os números ordinais são aqueles números que indicam uma posição ou ordem. Como assim? Vocês já se pegaram pensando, quando vocês estão na escola, que a professora pede para fazer uma fila, que aquela criança que chega na frente, ela diz assim: "Oba, eu cheguei em primeiro lugar na fila." Quando ela diz isso, ela está falando de números ordinais. Primeiro. Chega outra coleguinha, chega atrás dela e diz: "Você foi a primeira, mas eu fui a segunda da fila." A segunda, quando ela está falando "eu sou a segunda", ela está falando de números ordinais. São os números que nos dão ideia de ordem. Os números, eles podem aparecer de diversas formas. No caso dos números ordinais, a gente pode encontrá-lo em campeonatos, por exemplo. Que tal dar uma olhadinha no livro de vocês, lá na página 101? Como é o número 101? Muito bem, quem falou é o 1, o 0 e o 1. Abram a página 101 e procurem essa imagem. Nessa imagem, vocês estão podendo observar 3 objetos. Que objetos são esses? Muito bem, quem respondeu medalhas. Medalhas fazem parte de premiações de campeonatos. E nos campeonatos, tem pessoas que chegam na frente, tem pessoas que chegam por último, e a gente vai dar uma lidinha e vai resolver essa atividade. Daniela venceu o campeonato de natação. Diana foi a segunda colocada e Renata a terceira. Escreva o nome de quem recebeu cada medalha. Bem, a gente tem várias informações. Vamos analisá-la devagar? Daniela venceu o campeonato de natação. Se a Daniela venceu o campeonato de natação, a Daniela chegou em qual colocação? Muito bem! Quem vence campeonato chega em primeiro lugar. Então, aqui nesse caso, a Daniela venceu o campeonato, ela foi a primeira colocada. Quem é primeiro colocado ganha medalha de que cor?
Legal! Quem vence campeonato ganha a medalha de ouro. Então, a gente coloca a Daniela bem embaixo da medalha de ouro, embaixo da primeira colocada. A outra informação é que a Diana foi a segunda colocada. Se a Diana foi a segunda colocada, ela ganhou a medalha de... Muito bem, ela ganhou a medalha de prata. A gente coloca o nome da Diana bem embaixo da medalha de prata. E Renata, a terceira. Se a Renata foi a terceira, ela foi a terceira colocada e ganhou medalha de bronze. Muito bem, parabéns! Vocês estão aprendendo direitinho. Bem, gente, a gente aprendeu que os números ordinais, eles podem aparecer em uma ordem. Isso mesmo, esses aqui são os números ordinais. A gente tem os números ordinais do primeiro até o 10º. Vocês estão vendo que ele pode ser escrito de duas formas. A gente tem a escrita dele abreviada e tem a escrita por extenso. Quem se lembra o que é número extenso? Muito bem, quem se lembrou e quem respondeu que número extenso é quando a gente escreve o nome do número. Só que vocês vão prestar bastante atenção e vão observar que a gente encontra números ordinais, na maioria das vezes, de forma abreviada, porque a escrita dos números ordinais por extenso, normalmente elas são longas. Do primeiro até o 10º, essa escrita não é tão longa, mas quando a gente passa do 10º, essa escrita se torna mais longa, por isso, para facilitar, a gente encontra ele da forma abreviada. Vamos dizer os números ordinais junto comigo para a gente aprender? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Gostaram? Que tal vocês repetirem junto comigo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o número e você vai dizer logo em seguida aí. Tá legal? Assim você vai treinar. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono e 10º. Muito bem! A gente está aprendendo direitinho sobre números ordinais. Gente, eu tenho uma curiosidade muito bacana hoje. A gente viu que quem chega em primeiro lugar é o campeão. Quem chega depois é o segundo lugar. Quem chega depois do segundo é o terceiro. Mas também tem aqueles que não são tão rápidos assim e que às vezes chegam em último lugar. E aí, a gente tem uma pergunta bem legal agora. Se houvesse uma corrida entre preguiça e uma tartaruga, qual animal chegaria em primeiro? Já pensou uma corrida só de bichos? Como seria legal? Como seria interessante? Só que aqui a gente tem dois bichos que são conhecidos por não serem tão rápidos. Pelo contrário, eles são bem lentos. A tartaruga e o bicho preguiça. Poxa, mas saber qual dos dois chegaria em primeiro? Qual dos dois, mesmo eles sendo muito lentos, qual dos dois vocês acham que chegaria em primeiro? Qual dos dois seria um pouquinho mais rápido que o outro? Seria o bicho preguiça? Ou seria a tartaruga? Pensem aí comigo, vou dar um tempinho bem rapidinho para vocês pensarem.
Vamos ver a resposta? Acertou quem respondeu a tartaruga. Olha aí, que legal! Sabe por quê? Porque a preguiça é o animal mais lento do mundo. Vixe, que legal! A sua velocidade média é de 0,20 quilômetros por hora. Eita, então quer dizer que a preguiça ela é mais lenta que a tartaruga. Bem, gente, agora a gente chegou no final da nossa aula. A nossa conversa foi super agradável. Eu gostei demais de estar esse momento aqui juntinho com vocês e espero que logo, logo a gente se encontre novamente. Um beijo e tchau, tchau!